Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui sobre transmissão via satélite. Nesse caso eu vou mostrar a frequência intermediária com o analisador de espectro. O analisador é um da Anritsu, e aqui eu já coloquei mais ou menos aqui para economizar o nosso tempo de vídeo. Está meio improvisado, vocês me desculpem, mas está um pouco improvisado. Mas eu vou tentar explicar aqui o mais rapidamente, o mais rápido possível, de forma que leigos e profissionais também consigam entender. Esse é o objetivo do meu canal, ok? Está sem sinal agora. Vou colocar aqui, lembrando que a antena que eu estou colocando aqui agora, ela só está na polaridade horizontal. Só na horizontal, ok? Então é isso. Aqui vocês estão vendo o ruído, certo? Esse é o ruído do analisador que ele está captando agora, vamos dizer assim. Ele está captando agora esse ruído aqui, nessa frequência. Essa é a frequência central. Essa é a frequência central de 1.2 GB. Então eu vou colocar aqui. Fica mais ou menos nesse espectro. Esse é o meio do espectro, né? Para a frequência intermediária do LNB, de qualquer LNB, na realidade, né? Banda C e banda KU, se não estou enganado, banda KU também. Então essa é a frequência intermediária que sai do LNB para o receptor em si, de satélite. Então eu estou esclarecendo isso aqui, o que acontece dentro do cabo, qual é o sinal, como é que funciona. Então eu vou colocar aqui, a conectar a antena. Aqui você está vendo que está nível acima, né? E você está vendo um monte de coisa aí que parece ruído, mas não é ruído. Esses sinais são sinais, já são os canais de TV, né? Já são os canais de TV, tá vendo? Todo o espectro que está dentro do cabo, vamos dizer assim, é um sinal que está dentro do cabo. Então todas essas coisinhas aqui, vamos dizer assim, é uma emissora de TV transmitindo agora. É claro que de forma digital. Aqui, por exemplo, estou vendo aqui uma portadora, que ao que tudo indica é uma portadora bem grande. Provavelmente deva ter mais de um serviço, por exemplo. Pode ter duas emissoras, pode ter duas emissoras mais sinais de áudio, que, por exemplo, ela pode transmitir uma rádio, né? Ela pode transmitir uma rádio junto com esse sinal. Então, assim, tudo de forma digital. Depois, se eu tiver tempo, eu vou mostrar como é que é o comportamento no analisador de espectro de um sinal analógico para parabólica, que também ainda existe, né? Acho que já está com os dias contados, mas ainda existe lá no antigo C2, né? No satélite C2. Hoje é o Star One D2, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui pra gente não tem muita coisa para entender, a não ser esse sinal aqui, né? Aqui já é um sinal bem grande, né? Vamos dizer assim, é um canal bem grande de TV que está aqui. Aqui tem outro gigante também, ó, outro muito grande. Lembrando que DVB-S2, a largura do canal é em torno de 4.5, eu coloco aí 6 MHz, mas é em torno de 5.95, alguma coisa assim, mas eu arredondo em torno de 6 MHz, se eu não me engano, viu? Se eu estiver falando alguma besteira aqui, por favor, fala nos comentários que a gente vai conversar sobre isso. Então, no analisador de espectro, nós temos aqui frequência e temos aqui um controle de spam, que em todo caso, vamos colocar assim, é como se fosse um zoom. Não é exatamente isso, mas é um zoom. Ele, na realidade, ele expande a banda, a frequência varrida, né?
Ele expande a frequência varrida e nesse caso, em todo caso, eu considero assim, para meios práticos, um zoom mesmo. Você está vendo aqui, ó, que está passando aqui é a varredura do analisador de espectro. Ele está configurado para fazer essa varredura em torno de 750 milissegundos. Então aqui, pessoal, vamos colocar aqui o meu span, ele vai varrer daqui até aqui 500 MHz. Então você está vendo aí um espectro de frequência em torno de 500 MHz. Vamos diminuir para ver o que acontece. Se a gente colocar aqui 250, vamos colocar aqui span, vou colocar aqui, tá vendo aqui? Frequência de span 500 MHz. Então vamos lá, vamos colocar aqui 250 MHz. Olha só que interessante. Já conseguimos ver com um pouco mais de nitidez os canais menores nesse espectro. Tá muito mais nítido aqueles que são gigantes, né? Como esse aqui, por exemplo. Esse também aqui é um canal gigante, mas temos outros aqui também, tá vendo? Outros aqui que são menores, porque é uma informação assim que eu não, para ser sincero, eu não tenho certeza, porque é uma coisa um pouco vaga, né? Que eu não tenho contato com o administrador do satélite, mas quanto maior a largura ocupada, mais caro o serviço, né? Então eu vou ficar devendo para vocês aí, pessoal. Vamos colocar aqui mais um span de 250, vamos colocar aqui de 100 MHz. 100 MHz. Olha só que interessante. Não é interessante? Já conseguimos ver com mais nitidez alguns serviços, alguns canais. E vou colocar aqui na frequência e vamos navegar na frequência aqui. Olha só. Aqui, pessoal, de acordo com a conversão do LNB, quando eu estou movimentando, descendo a frequência aqui do meu analisador, na realidade eu estou subindo a frequência do transponder das emissoras, entendeu? Aqui, por exemplo, aqui deve estar em torno de 3 GHz. Por que isso? Porque o LNB, ele é universal no sentido que é o seguinte, ele é um conversor de baixo ruído. Ele é um conversor de baixo ruído. Mas depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o LNB e dissecar ele. Explicar de forma clara e bem didática, para fornecer elementos para quem já é profissional do ramo, pesquisar melhor, né? E para aqueles que também não entendem do assunto, mas acham interessante, conhecer um pouco mais sobre isso. Então tá, então vamos navegar aqui. Aqui vocês estão vendo que tem algumas emissoras que você já consegue ver com mais nitidez. Mas vamos fazer o seguinte, tá com um span de 100 MHz, então daqui até aqui é 100 MHz, correto? Então vamos lá, vamos diminuir ou essa varredura, ou para todo caso vamos dar um zoom. Está em 100 MHz, então vou colocar aqui em torno de 50 MHz. Olha só que interessante, ficou mais claro aqueles sinais menores, não tá? Olha só que interessante, estão mais claros os sinais dessas portadoras. Cada sinal desse aqui é uma emissora. Cada sinal desse aqui é uma emissora. Ela está transmitindo, é óbvio, né? Que é um sinal digital, então por isso ele não muda. Ele fica praticamente estável. Se fosse um sinal analógico, ele mudava a amplitude, né? Ele mudava a amplitude de acordo com o sinal de vídeo. Então vamos lá. Vamos dissecar um pouco mais. Já está em torno de 50 MHz.
Vamos aumentar mais esse span para 20 MHz. Olha só que interessante, pessoal. Tá vendo? Então, daqui até aqui são 20 MHz a varredura. Vamos colocar um zoom maior, porque o vídeo já está ficando longo, né? Então vamos colocar aqui um zoom de 10 MHz. Olha só. Não é interessante? Então vamos navegar. Então, como eu estou andando no meu espectro para a esquerda, eu estou aumentando a frequência, justamente por causa da conversão do LNB. Então vamos lá. Aqui temos aqui outro sinal, certo? Outro sinal. Vamos ver o que acontece se a gente colocar aqui. Já tem 10 MHz. Vamos colocar aqui em torno de 6 MHz, que é mais ou menos a média, né? Arredondando, já é a frequência ocupada pelo canal. Olha só que interessante. Esse canal aqui, é claro que ele está um pouco abaixo de 6 MHz. Olha só que interessante. Esse é um canal de televisão já sendo transmitido agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar para 50 e vamos navegar aqui. Olha só. Vamos aumentar a frequência. Olha, já fiz coisa errada. Vamos lá, vamos aumentar a frequência. Estamos subindo a frequência. Olha só. Olha o tamanho dessa portadora. Eu falo portadora, pessoal, porque portadora é um sinal de RF não modulado. Então, nesse caso aqui é óbvio que está sendo modulado. Mas eu vou colocar uma portadora no sentido de que aqui existe um sinal. Olha só que interessante. Tá vendo? Olha o tamanho dessa portadora para essas outras aqui que a gente estava olhando anteriormente. Olha só que interessante. Olha a diferença. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver uma coisa interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 emissoras, certo? 6 emissoras. O que um sinal está ocupando é mais ou menos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 divisões. Então esse sinal ele está ocupando um espaço de mais ou menos 7 emissoras, se for pensar assim. É isso mesmo, pessoal. Eu estou com um problema no meu conector aqui. Ó. Eu não tenho um adaptador para colocar no analisador. E ele está com um pouquinho de mau contato. Essa eu vou ficar devendo para vocês. Então, é isso. Olha o tamanho dessa portadora para essas aqui. Olha só. Vamos esperar ele fazer a varredura. Tá vendo? Então, muito interessante. Vamos lá. Estamos subindo a frequência. Olha, estamos encontrando mais um aglomerado de portadoras de uma emissora, ou várias emissoras aqui, né? Estamos aqui no satélite Star One C3, ok? Esse satélite é o Star One C3. Aqui, pessoal, aqui, se eu não me engano, é já o limiar da frequência, né? A frequência máxima que está sendo ocupado. Nesse caso aqui, olha só. Vamos fazer um negócio aqui. Vamos aumentar a frequência e ver se a gente encontra mais alguma coisa. Tá vendo? Nesse caso aqui eu encontrei um ruído, que é óbvio que não é nenhum sinal de TV. Olha só a diferença de um sinal de TV e de um outro sinal aleatório. Provavelmente deve ser algum espúrio resultante da conversão do batimento da frequência de descida de satélite com o oscilador local. Essas duas frequências, elas resultam na frequência intermediária, que é o que a gente está vendo aqui agora. Que meu analisador, ele vai só até 3.5 GHz. Então ele não consegue analisar diretamente sinal de satélite, só depois do LNB. Nesse caso aqui, eu estou pegando provavelmente
um sinal espúrio. Não conheço esse sinal. Olha só o que mais tem aqui. Não tem mais nada. Só ruído. Só ruído. Ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos colocar, dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom aqui. Vamos colocar aqui em torno de 6 MHz. Já estamos aqui. A frequência central desse canal é em torno de 992 MHz, mais ou menos. 992 MHz, mais ou menos. Então, olha só que interessante. Nós podemos fazer uma conta rápida aqui. Nós vamos pegar o meu LNB, a frequência do oscilador local dele é de 5.150 MHz ou 5.15 GHz, certo? Então vamos fazer essa conversão. Ó, tô mexendo no cabo. Olha só que interessante. Eu tô com a minha frequência intermediária de 51,50 ou 5.150 MHz. Vamos pegar também a frequência de descida do satélite. Nesse caso aqui, vou pegar a frequência intermediária. Nós vamos fazer uma conversão contrária. Nós vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Nós vamos pegar aqui. Estou abrindo aqui meu computador, pessoal, porque aí eu já consigo mais ou menos fazer a conta e já te mostrar aqui a frequência que eu estou olhando lá o canal, né? No site. O site, qual que é esse serviço aqui? Primeiro a gente vai fazer a conversão. A gente vai pegar 51,50, que é a frequência do oscilador local, menos, será que eu estou fazendo certo? Menos a frequência intermediária. Vamos colocar aqui 992 MHz. 992 MHz. O que deu? 4.158 MHz. Olha só que interessante. Fizemos uma conversão ao contrário. Nós pegamos a frequência intermediária e convertemos essa frequência para a frequência de descida do satélite. Qual foi o resultado para essa frequência intermediária? 41,58 ou 4.158 MHz ou 4.15 GHz, ok? Então vamos lá. Agora eu vou procurar no site aqui qual é esse canal. Vamos lá. 4.158. Vamos olhar aqui. 4.158. Olha só que interessante. 4.158 MHz. 4.158 MHz no satélite, no SAT C3, é o canal da Fish TV. Olha só que interessante. É o canal da Fish TV. O meu analisador de espectro, ele não demodula, demodula não. Ele não decodifica sinal digital. Então ele só vê a questão da RF mesmo. Mas se tivesse, olha só, a frequência de descida do satélite é em torno lá que está do Fish TV. Eu estou vendo essas informações no Brasil Sat Digital, viu? Se vocês quiserem dar uma olhada lá depois. Então, essa frequência de 4.158 MHz, ela equivale ao canal MUX Fish TV. Provavelmente aquele canal de TV que mostra as pescarias, né, que todo mundo gosta. Tem muitas pessoas que é mentiroso, mas nesse caso aí o pessoal pesca e mostra o peixe, né, igual muitas pessoas aí, né? Então, pessoal, a informação nesse canal é que ele está na horizontal, 4.158 MHz, na horizontal, e você precisaria também de mais um dado, o symbol rate.
O symbol rate desse canal é de 4.583. 4.583. 4.583 megabytes por segundo, é isso? Bom, eu vou colocar uma correção aqui, porque eu não tenho certeza dessa informação. O symbol rate se é em megabytes por segundo ou kbytes por segundo. Mas essa é a informação. Diante dessa informação, você estaria abrindo agora, porque é um sinal, é um FTA, né? É faca tango alfa. É um canal FTA, é um free to air, é um canal livre. Então você abriria esse canal sem mais problemas, ok? Então, pessoal, eu queria só mostrar como é que é o comportamento de um sinal de TV de satélite com a frequência intermediária. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando com mais detalhes como é que funciona o LNB. Tanto o LNB banda C, tanto o LNB banda KU, que de certa maneira o que diferencia entre um e outro é a frequência. Enquanto que um funciona de 3.6 a 4.2 GHz, o outro funciona em torno de 11 GHz. Mas a frequência intermediária de ambos é a mesma coisa, certo? Só a frequência do oscilador local que muda, mas tem detalhes nesse meio tempo, ok? Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpa por alguma informação. Se tiver alguma informação errada, por favor, coloca nos comentários, porque eu não faço script, eu só vou colocar aqui o meu conhecimento mesmo, exatamente para tentar ser de forma mais didática possível para quem já conhece, fornecer os elementos para pessoas que já conhecem, estudar mais a fundo. E aquelas pessoas que não são profissionais, mas têm uma curiosidade para ver como é que funciona, também elas possam entender as minhas explicações. Muito obrigado pela sua atenção. Curta o meu vídeo, compartilhe e poste nos comentários a sua crítica, o seu elogio, ok? Muito obrigado. E até mais. Tchau, tchau.